A partícula se é desafiadora. Só no papel de pronome nós temos pronome apassivador, pronome que determina o sujeito, pronome que integra o verbo, pronome reflexivo e pronome expletivo, aquele que apenas enfeita a frase. Vamos enfrentar um desafio da ISAF ANAC 2016. Ao contrário dos balões que se sustentavam na atmosfera por causa da menor densidade do gás em seu interior, os aviões precisavam de um meio mecânico de sustentação para que se elevassem por seus próprios recursos. Em se sustentavam e se elevassem, o pronome se indica voz reflexiva. Proposta certa ou proposta errada? Olha, quando você lê balões que se sustentavam na atmosfera, eu acho que dá para dizer balões que sustentavam a si mesmos, a si próprios na atmosfera. Essa sinonímia do si igual a si mesmo é bem interessante porque traz para a frase a ideia de reflexibilidade. Aviões que se elevassem por seus próprios recursos, aviões que elevassem a si mesmos por seus próprios recursos. Olha, como a troca do si por a si mesmo, a si mesmos, foi uma troca perfeita, a proposta que você acabou de ler é verdadeira. Vamos então conhecer em profundidade quando o si é pronome reflexivo, ou seja, quando ele indica a voz reflexiva. Olha, as particularidades. O sujeito da voz reflexiva pratica e ao mesmo tempo sofre ação verbal. Lembra? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na passiva, ele sofre a ação verbal. A reflexiva, então, é uma mistura das duas. O sujeito pratica e, simultaneamente, sofre a ação verbal. Segunda característica, o verbo vem obrigatoriamente acompanhado de um pronome átono, é o tradicional pronome reflexivo. E a terceira característica, que o pronome reflexivo, o mi, o ti, o si, o nus, o vos, esses pronomes fazem obrigatoriamente o papel de objeto direto, que é um papel mais tradicional, mais comum, mas fazem também o papel de objeto indireto, um papel mais restrito, mais raro. Portanto, vamos a uma frase. O balão se sustenta na atmosfera. Olha, você pode trocar o si de posição nessa frase, não há problema nenhum. O balão sustenta-se na atmosfera. E ainda tem uma terceira versão, que é o balão sustenta a si mesmo na atmosfera. Veja, testamos o si antes do verbo, depois do verbo, mas o teste que interessa para ver se a voz é reflexiva é sustenta a si mesmo. É uma construção perfeita, portanto, vamos aos detalhes da frase. A voz verbal é reflexiva, a regência do verbo sustentar é transitivo direto e o pronome si, reflexivo e objeto direto ao mesmo tempo. Percebeu? Agora, há uma confusão bem interessante entre o si, que é pronome reflexivo, e o si, que é parte integrante do verbo. Vou mostrar para você a diferença. Vamos lá. Olha, os verbos alegrar-se, arrepender-se, indignar-se, jactar-se, queixar-se, zangar-se são verbos que exprimem sentimentos, não podem ser reflexivos. Novamente, esses verbos que traduzem sentimentos vêm acompanhados de pronome, mas o pronome não é reflexivo, a voz não é reflexiva. Outro detalhe, o pronome oblíquo que vai aparecer, que pode ser qualquer pronome, o mi, o ti, o si, o nus e o vos, é o pronome que integra o verbo tradicionalmente conhecido pela sigla PIV, P-I-V. E você percebe isso em frases. Olha a primeira. Ele se irritou muito com a acusação. Vem uma dúvida cruel. Será que eu poderia dizer que ele irritou muito a si mesmo com a acusação? A gramática não permite essa lógica de pensamento nem de interpretação. O que nós podemos testar é o si antes do verbo, correto, o si depois do verbo, ele irritou-se, correto, mas quando você parte para ele irritou muito a si mesmo com a acusação, aí a gramática considera uma construção incorreta. Por isso que conhecer essa lista pequena de verbos que estão na área dos sentimentos
É bem importante para você não confundir o se, que é pronome reflexivo, com o se, que é parte integrante do verbo. Olha os detalhes da frase. A voz verbal é ativa, não é reflexiva. A classificação do verbo irritar é transitivo e é pronominal. Veja como o verbo e o pronome formam uma única unidade. E o pronome se é pive, é o pronome que integra o verbo. Perfeito, então? Olha, você já descobriu que as nossas aulas têm duas características básicas. Elas são simples, naturalmente, para que você compreenda tudo, que está nas aulas, e elas são eficientes porque sempre elaboradas a partir daquilo que é comum em provas de concursos e vestibulares. Você tem duas opções de acesso ao nosso conteúdo. O acesso gratuito, sempre à sua disposição, todos os dias, e o conteúdo pago, naturalmente, para você que quer fazer uma preparação mais demorada. Até o nosso próximo encontro.